A meia-noite é um dos horários mais simbólicos, marcado pelo silêncio e escuridão. Muitas vezes, as pessoas se sentem solitárias e tristes nesse período. Muitos poemas, músicas e até salmos aflitos da Bíblia foram compostos à meia-noite, refletindo essa sensação. Então, a meia-noite não é apenas um momento de tristeza, é um período de mudanças e renovação. E neste vídeo, vou mostrar que a meia-noite é cheia de significados e mistérios. Homens e mulheres de Deus experimentaram a presença e o poder do Senhor nesse horário. Veremos exemplos bíblicos de pessoas que, em meio a terríveis provações, receberam milagres do Senhor. Você ficará surpresa com o que Deus pode fazer em sua vida quando você começa a orar à meia-noite. No final, darei algumas dicas para tornar sua oração mais eficaz. Mas antes de continuar, peço que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão abaixo do vídeo para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você receberá os próximos vídeos diretamente em seu celular. E se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, de forma simples, clique no link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos começar. No primeiro livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos convida a orar, destacando que cada momento do dia e da noite oferece uma oportunidade para nos conectarmos com o Senhor. O horário da meia-noite é, como mencionado anteriormente, um momento de escuridão profunda, mas também de recomeço. E o rei Davi compreendia a importância desse momento. No Salmo 119, ele expressou: "Embora as cordas dos ímpios queiram me prender, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças." Davi, um fiel servo de Deus, enfrentou inúmeras dificuldades, perseguições e traições ao longo de sua vida. Desde que foi ungido rei de Israel, enfrentou desafios de reis de outras nações e até mesmo de pessoas próximas, como o rei Saul e seu próprio filho Absalão. E mesmo diante de todas essas adversidades, Davi nunca deixou de buscar a Deus, orando por proteção e misericórdia. Suas orações eram uma mistura de louvor, súplica e meditação na palavra. O horário preferido de Davi para orar era a meia-noite, um momento de silêncio e reflexão, onde podia olhar para dentro de si e se comunicar abertamente com o Senhor. Esse relacionamento íntimo e verdadeiro fez com que Davi fosse conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e como resposta, ele experimentou a graça, o poder e a bondade do Senhor. Então, se você está enfrentando momentos difíceis, sendo perseguido, injustiçado por alguém que não gosta de você, ou até mesmo por pessoas próximas, siga o exemplo de Davi e comece a orar à meia-noite. Mesmo que o inimigo continue levantando pessoas contra você, o Senhor sempre estará lá para te proteger. E outro exemplo poderoso é o de Paulo e Silas, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 16. Eles foram presos em Filipos por pregarem o Evangelho, mas mesmo diante desse momento difícil na prisão, eles não se esqueceram de Deus. À meia-noite, oraram e começaram a cantar louvores ao Senhor, enchendo toda a cadeia com seus clamores. Enquanto buscavam o Senhor, um terremoto milagroso abriu as portas da prisão e soltou suas correntes, libertando todos. Não só isso, o carcereiro ficou tão impactado que pediu orientação a Paulo sobre como entregar sua vida a Cristo, resultando em sua conversão e de toda a sua casa. No final, aqueles que haviam mandado prender Paulo e Silas pediram desculpas e concederam sua liberdade. E assim como Paulo e Silas experimentaram a libertação divina em meio às dificuldades, o Senhor também está contigo hoje. Pode ser que você se sinta acorrentado em uma prisão emocional ou espiritual, mas saiba que o Senhor está agindo em seu favor, assim como fez com esses servos fiéis. E para alcançar tudo isso, basta não se concentrar nas circunstâncias, não se deixar levar pelo pessimismo ou lamentações,
mas enxergar a vida com os olhos da fé. Assim como Paulo e Silas clamaram à meia-noite, comece a praticar isso hoje e verá Deus agindo em seu favor. E um terceiro exemplo inspirador é o de Ana. Ela era casada com Elcana, que também tinha outra esposa chamada Penina, que tinha filhos. Mas Ana era estéril, o que era visto como um problema não apenas de saúde, mas também como uma desonra na sociedade da época. A infertilidade causava grande tristeza a Ana, pois Penina a provocava diariamente, dizendo que ela tinha sido esquecida por Deus. Isso a fazia se sentir isolada e desesperada, e em seu momento de maior sofrimento, Ana foi orar no tabernáculo por volta da meia-noite, buscando um ambiente mais íntimo com Deus. Lá, ela clamou por um filho, prometendo dedicá-lo ao serviço do Senhor por toda a vida. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Porém, Ana tinha sinceridade e desespero em seu coração. O sacerdote Eli abençoou sua oração e em pouco tempo o milagre aconteceu. Deus ouviu seu clamor e Ana deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de todos os tempos. E quantas vezes você se sente como Ana, em busca de algo que as pessoas e até mesmo a ciência dizem ser impossível? Quantas vezes foi humilhado por sua condição? Saiba que sua tristeza pode ter um fim se você recorrer à pessoa certa, Jesus Cristo. Entregue a Ele seus sonhos, confie no Senhor e não se deixe abater pelas circunstâncias. Por mais impossível que pareça, se você crer e estiver de acordo com os planos do Senhor, nada impedirá a vontade de Deus de se cumprir em sua vida. E vamos para o quarto exemplo, que é Jesus. Se você ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não encontrará ninguém que tenha orado mais do que Jesus. Ele sabia o quanto era importante estar na presença do Pai e entender a necessidade de intimidade com Ele. Nos 4 evangelhos do Novo Testamento, vemos que em muitas situações, Jesus orava à noite. Isso ocorria porque as pessoas que o seguiam em busca de milagres e ensinamentos estavam dormindo, permitindo a ele ter um momento a sós com o Criador. E de todas as orações registradas na Bíblia, a oração do Getsêmani foi sem dúvida a mais marcante na vida de Jesus. Nesse momento, ele estava prestes a ser preso e crucificado. Retirou-se da presença dos discípulos e foi a um lugar especial para orar, provavelmente por volta da meia-noite. Isso se relaciona aos eventos que ocorreram antes e depois, como a ceia, a prisão e a negação de Pedro. Em Mateus capítulo 26, vemos que a aflição de Jesus naquele momento era tão intensa que seu corpo transpirava sangue. E apesar de ser Deus, Jesus também era humano naquela ocasião e sentia medo do que estava por vir. Diante desse sofrimento terrível, ele chegou a pedir ao Pai que, se possível, livrasse-o daquela morte tão cruel. Porém, ele deixou claro que desejava a vontade do Senhor acima de tudo. Nesse momento difícil, um anjo apareceu e fortaleceu Jesus, permitindo que ele continuasse com os planos de Deus para vencer a morte e o pecado. E agora, eu fico pensando na angústia que Jesus deve ter sentido ao perceber que o momento das profecias sobre sua morte estava se cumprindo. Como ser humano naquele momento, ele desejou se livrar daquilo. Apesar do medo, Cristo seguiu em frente e se entregou à vontade do Pai. Por causa dessa renúncia, ele recebeu a ajuda do céu. E muitas vezes, Deus pode não atender às suas orações, não porque ele seja mau, mas porque tem um plano ainda melhor e maior para a sua vida. Assim como aconteceu com Jesus no Getsêmani e com o apóstolo Paulo, quando orou para que o Senhor removesse o espinho em sua carne, você também pode ouvir um não de Deus. Mas assim como eles foram consolados, você também será. E por isso, ao orar, converse com Deus. Renuncie suas próprias vontades e declare que sua vida está nas mãos dele. Mesmo que você enfrente espinhos e cruzes no caminho, a presença poderosa do Senhor o conduzirá a lugares muito maiores do que você poderia imaginar.
E vamos ao quinto e último exemplo, Jacó. Ele era filho de Isaque, neto de Abraão e irmão gêmeo de Esaú. Após se aproveitar de um momento de fraqueza do irmão para enganar o próprio pai, Jacó recebeu a bênção da primogenitura da família. Depois disso, teve que fugir e construir sua própria família, mas o fardo de ser um mentiroso e enganador o perseguia. E muito tempo depois, Jacó orou pedindo a Deus misericórdia e perdão por seu erro. Por volta da meia-noite, um ser divino, alguns acreditam ser um anjo, outros dizem ser Jesus ou até mesmo Deus, apareceu diante dele. Uma batalha se desenrolou até o amanhecer, e Jacó foi ferido em sua coxa. O anjo de Deus abençoou Jacó, mudou seu nome para Israel, e ele deixou para trás um passado cheio de mentiras, enganos e traições. Jacó teve a oportunidade de escrever uma nova história, passando por um processo de transformação espiritual, de caráter e fortalecimento da fé. Ele deu seu nome aos descendentes de Abraão, e seus filhos se tornaram líderes das 12 tribos de Israel. E esse encontro com Deus, por volta da meia-noite, que aconteceu após uma oração sincera e arrependida, mudou completamente a vida de Jacó. Assim como ele, você também pode ter sua vida transformada pelo Senhor. Basta orar a Ele, se arrepender dos erros do passado e se colocar à disposição para que Deus escreva uma nova história em sua vida. E ao fazer isso, você receberá uma nova identidade, a de filho de Deus e herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Diferente de Jacó, você não precisa lutar contra ninguém, pois a batalha contra o pecado já foi vencida por Cristo na cruz. O perdão está disponível para você, basta aceitar de todo o coração. Como fruto dessa transformação, não apenas sua vida e sua casa serão abençoadas, mas também seus filhos e os filhos de seus filhos por muitas gerações. E antes de concluir, quero compartilhar uma passagem importante da Bíblia sobre a meia-noite. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala sobre 5 virgens insensatas que saíram para comprar mais óleo para suas lâmpadas, pois o que tinham não foi suficiente para aguardar a chegada do noivo. Enquanto estavam fora, exatamente à meia-noite, o noivo chegou e levou as 5 virgens sensatas que estavam preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas. E isso simboliza que quando Jesus voltar para buscar seu povo, a terra estará passando pelo momento mais sombrio, a grande tribulação. Apenas aqueles que estiverem preparados irão com o noivo para a eternidade. Não deixe que o óleo da fé, que alimenta a luz do seu espírito, acabe antes da hora. Busque ao Senhor em oração todos os dias e, se possível, ore também à meia-noite. Esse horário é especial, pois as distrações acabam, permitindo um encontro mais íntimo com Deus. E para isso, encontre um lugar tranquilo. Feche a porta se estiver sozinho em seu quarto, ou vá para outro cômodo mais tranquilo se for casado. O importante é que nada, nem ninguém, influencie esse momento com Deus. Mantenha o foco na presença de Deus, independentemente do tempo que levará para receber a resposta. Esteja aos pés do Senhor quando o tempo da resposta chegar. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmãos e irmãs. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.